aqui, Hebreus 6:13, que fala assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Deus jurou por ele mesmo a Abraão, e Deus jura por ele mesmo a nós. Entendeu, irmãos? Ele te fez uma promessa, creia que ela será cumprida no tempo dele. Amém? Quero começar aqui, eu vou ler um versículo de dois livros diferentes. Gênesis 19:13 e Jonas 1:2. Gênesis 19:13 fala assim: porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Jonas 1:2, levanta-te a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Deus amado, eu te peço que nesse momento, Senhor, tome a minha boca a falar, Senhor, que não seja eu, seja tu. Senhor, eu espero que tu fale, Senhor, que os corações que estão aqui anseiam por ouvir. Que essa palavra traga calma, Senhor, aos corações que estão aflitos. E que essa palavra possa colocar no Senhor num patamar mais alto de fé. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. No domingo, eu comentei um pouco sobre Sodoma e Gomorra, né? E aí eu quero continuar com o tema, só que assim, no domingo eu comparei Ló com Agar, né? Que eram duas pessoas que tiveram a mesma abordagem e tiveram caminhos diferentes. Aqui eu quero comparar Sodoma e Gomorra com Nínive, cidade contra cidade. Né? E quais as semelhanças e quais as diferenças nesses dois versículos? A semelhança é que tanto em Gênesis quanto em Nínive, a iniquidade das cidades, né, tanto em Gênesis, em Sodoma e Gomorra, quanto em Nínive de Jonas, a iniquidade das cidades subiram às narinas de Deus. E a diferença foi como elas lidaram com essa situação. Né? Aí eu até coloquei o título da mensagem, uma pergunta: você é Sodoma e Gomorra ou você é Nínive? Porque a nossa iniquidade diária, ela chega nas narinas de Deus. E a forma como nós lidamos com essa situação é que faz a reação de Deus acontecer. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, ao verem os anjos, eles não sabiam quem eles eram, não sabiam de nada. Mas eles desejaram manter relações sexuais com eles. Não conseguiram nada. Mas isso deu a certeza para os anjos o tamanho da iniquidade da cidade. Só reforçou o que Deus já tinha falado. E hoje, infelizmente, nós temos várias pessoas que se afundam cada vez mais nas suas iniquidades. Essas duas gerações que vêm depois da minha, eu estou com 53, né, devido ao imediatismo das redes, é o imediatismo onde, se entrar alguém aqui do Japão, ele vai estar entrando às 8:30 da manhã. Ele vai estar assistindo essa live. Só que, às vezes, eu posso estar na minha casa com uma pessoa do meu lado que não está assistindo a live, que não está ligando o que está acontecendo. Homens e mulheres dessa geração, elas não encaram os problemas como eles existem. Preferem fugir. Isso acaba fazendo a pessoa se afundar. Mas, graças a Deus, sempre existem alguns que tentam mudar. Se nós retornarmos um pouco no livro de Gênesis, no capítulo 18, do 23 até o 33, nós vemos uma tentativa extrema externa de salvar a cidade. Abraão, ao saber da intenção de Deus, ele tentou salvar as duas cidades, mas não ficou claro para mim se era porque Ló e sua família moravam lá ou se era porque ele conhecia mais alguém na cidade. Mas a verdade é que ele não conseguiu, porque Deus sabia com quem ele estava lidando. Né? Gênesis 18:23 fala assim: e Abraão aproximou-se e disse: tu destruirás também os justos com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu
destruirás também e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão nela? Quer dizer, ele já começou baixo, né? Porque eram duas grandes cidades, né? Aí ele já começou no nível baixo. 25. Esteja longe de ti fazer segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios, isso esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei o lugar, todo lugar, por causa da cidade. Então, notem, irmãos, que o pecado já tinha tomado a cidade de tal forma que não existiam 50 pessoas que se justificassem lá. E Abraão respondeu: eis que agora resolvi falar ao Senhor, que sou somente pó e cinza. Se porventura faltarem 5 dos 50 justos, tu destruirás toda a cidade pela falta de 5? E ele disse: se eu achar ali 45, não a destruirei. Falou-lhe mais uma vez e disse: se porventura se acharem 40 ali. E ele disse: não o farei por causa dos 40. E ele lhe disse: ó, não se ire ao Senhor, e eu falei: se porventura se chamasse 30, se acharem 30 ali. E ele disse: não farei, se eu encontrar 30 ali. E ele disse: eis que agora ousarei falar ao Senhor. Se porventura houver 20 ali. E ele disse: não a destruirei por causa dos 20. E ele disse: ó, não se ire ao Senhor, e ainda eu falarei somente mais uma vez. Eu não sei se aí foi uma. Eu não sei se aí ele já tinha desistido, né? E ele falou assim: se porventura se encontrarem 10 ali, e ele disse: não a destruirei por causa dos 10. Mas será que se ele tivesse diminuído para, vamos supor, para 4, que era a Ló e a família? Provavelmente não. Porque, como eu falei domingo, eles já estavam tão acostumados com o pecado que circulava em volta deles, que eles já não tinham mais noção do que era ou não pecado. Então, se chegasse a 4 justos, que seria a Ló, a esposa e as 2 filhas, Deus ia falar: se eu achar 4 justos, eu não ia. Será que Abraão ficou com medo de chegar nos 4? Por isso ele parou nos 10? Fica aí para a gente pensar. E isso fica como uma lição também para nós. Por mais que um pai, uma mãe, uma avó, um amigo interceda por nós em oração ou em aconselhamento, se Deus não notar uma mudança em nossas atitudes, ele não vai mudar a sentença conosco. Pois para Deus mudar a sua decisão, ele precisa ver em nós ou uma mudança sincera ou, no mínimo, uma tentativa honesta. Né? Você pode ser. Você tentou, você conseguiu, você tropeçou, você caiu. Aí você foi, levantou de novo, tentou, tropeçou e caiu. Isso Deus leva em conta. Não pense que porque você pecou, após ter sido batizado nas águas, ou pelo fato de você ter recebido um cargo qualquer na igreja, ou fazer alguma coisa na igreja, você pecou, sua vida acabou. Não. Se você se arrepender, sinceramente, Deus vai te dar mais uma chance. Mas ele precisa ver em nós ou uma mudança sincera ou uma tentativa honesta. Né? E aí eu falo para os irmãos, só para exemplificar o que eu estou falando. Qual foi a principal diferença dos 2 primeiros reis de Israel? Quem pecou mais? Saul ou Davi? Com uma larga margem de vantagem, quem pecou mais foi Davi. Então, por que ele era segundo o coração de Deus e Saul não foi? Samuel até levou bronca de Deus e tanto insistir com Saul. Se nós formos para 1 Samuel 16:1, as palavras que o Senhor disse foram essas. E o Senhor disse a Samuel: por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai, e eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciarei um rei para mim dentre os seus filhos.
que foi o que eu falei. Você caiu e não se arrependeu, você não vai ter o perdão. Você caiu, mas se arrependeu, está tentando mudar, ele vai te dar chance. Se você tiver dúvida, é só olhar para a vida de Davi. Lê a vida de Davi, vê o que ele fez. Vê a vida de Saul, vê o que ele fez. Ele fez muito menos. Mas o coração dele não queria mudança. Enquanto Davi falava, tira tudo de mim, meu reino, minhas esposas, todo o meu dinheiro, mas não tira a tua presença de mim, Saul estava preocupado em eternizar o seu reino. Ou seja, eu posso afirmar que Deus não resiste ao coração contrito. Isso nos leva ao que aconteceu com Nínive. E ao se ver na mesma situação de Sodoma e Gomorra, quando o profeta informou o que faria, e eles se arrependeram. Então, em Jonas 3, do 4 até o 10. E Jonas começou a entrar pela cidade, jornada de um dia, e clamava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será derrubada. E aqui um parênteses, irmãos. Jonas, ele era tão. Ele tinha tanta raiva dessa cidade, que, se eu não me engano, passou por até confirmar para mim depois, para a gente depois, que acho que Nínive era 3 dias de caminhada. 3 ou 4. Ele fez em um dia ou menos. Ou seja, ele devia estar passando correndo e gritando. Entendeu? Ele começava a falar aquilo e o cara tinha que correr atrás para ouvir a frase inteira. Mas olha como Deus fez. Assim as pessoas de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Ou seja, ele não queria, mas o fato de ter obedecido a Deus e ter pregado foi o suficiente para mover o coração da cidade inteira. Assim, pois, a palavra, versículo 6. Assim, pois, a palavra chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se de seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez com que isto fosse proclamado e divulgado através de Nínive pelo decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco e clamem poderosamente a Deus. Sim, convertam-se, olha que importante aqui, convertam-se cada um do seu caminho mau e da violência que está nas suas mãos. O rei sabia como que era a cidade, mas ele foi tocado quando ele ouviu a pregação. Versículo 9. Quem pode dizer se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor de sua ira para que nós não pereçamos? Eles não sabiam se ia dar certo ou não, mas eles sabiam o que eles tinham que fazer. Se ia dar certo ou não era uma outra história. Versículo 10. E Deus viu as suas obras, como se desviaram do mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não o fez. Então, irmãos, se vocês estão com dúvida que Deus pode perdoar os seus pecados, além de ler a vida do rei Davi, lê Jonas. Vocês vão ver como que uma cidade conseguiu fazer. Existem outros personagens bíblicos também com essa situação. Eu vou falar de mais dois aqui. Daniel. Quando Daniel foi incitado a não orar, quando o rei assinou a lei que ninguém podia orar a não ser a ele, o que ele fez? Ele orou. Daniel 6, do 8 ao 10, fala assim: agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito, para que não seja modificado de acordo com a lei dos medos e dos persas, a qual não se altera. Portanto, o rei Dário assinou o escrito e o decreto. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e, com as suas janelas abertas em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se
sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Ele poderia ter ficado 30 dias sem orar, que era o tempo do decreto. Ele poderia ter orado com a janela fechada. Ele poderia ter alterado os horários, orar 3 vezes durante a madrugada, para que ninguém visse. Mas não. Deus, o Deus que ele cria, era maior do que a situação que ele estava se envolvendo. E ele creu e ele teve a vitória. Já Nabucodonosor, ele ouviu uma interpretação de Samuel, a interpretação de um sonho, em Daniel 4, 25 e 26. E aí, o que ele fez? Vamos ler aqui. O capítulo 25 fala assim, o versículo, que tu serás tirado de entre os homens, e tua habitação será com os animais do campo, e eles te farão comer grama como bois, e eles te molharão como o vale do céu. E 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele quer. E porquanto eles deram ordem para deixar o topo das raízes das árvores, teu reino estará certo para ti, depois de saberes que os céus governam. Ele já tinha plantado no coração dele que ele era o maioral, que o reino dele, por ser o maior, não havia ninguém acima dele. Mas Daniel alerta ele no versículo 17. No versículo 27. Portanto, ó rei, seja meu conselho aceitável a ti. Interrompe os teus pecados pela justiça e tuas iniquidades, mostrando misericórdia ao pobre. Se isso pode ser um alongamento de tua tranquilidade. Ou seja, era só ele tirar isso do coração dele, se desviar do caminho mau, e ia continuar com a vida dele tranquilo. E aí, após um ano, o que aconteceu com ele? Conforme foi profetizado, ele estava vivendo com os animais. Daniel orou, Nabucodonosor deixou para lá. E agora vamos voltar aqui para as cidades. A diferença de atitude é gritante entre Sodoma e Gomorra e Nínive. Enquanto em um local não houve arrependimento, muito pelo contrário, o outro houve arrependimento e a busca pelo perdão de Deus. Né? Aí eu vou perguntar para os irmãos se vocês lembram de Apocalipse 22, 11, que fala assim, aquele que é injusto, continue sendo injusto. E aquele que é impuro, continue sendo impuro. E aquele que é justo, continue sendo justo. E aquele que é santo, continue sendo santo. Ou seja, Deus, ele quer que você mude. Ele te dá a chance de colocar situações para que você mude. Agora, se você não muda, você acaba dando combustível para si mesmo. Né? Então, eu encerro aqui pedindo, pelo amor de Deus, para os irmãos abrirem os microfones. Eu acho que eu não vou conseguir tocar a oração, vou pedir para os irmãos abrirem os microfones para tocarem. Então, eu encerro fazendo um questionamento para os irmãos e para mim mesmo. Nós somos Nínive ou nós somos Sodoma e Gomorra? Como nós estamos nessa noite? Como Davi ou como Saul? Nós somos hoje Daniel ou Nabucodonosor? Para a gente poder refletir, e aí eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, repetindo, né? Pedindo para os irmãos aí para abrirem os seus microfones, por favor.